Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos falar do bode expiatório preferido dos seres humanos, pelo menos na sociedade ocidental. Vamos falar de Mercúrio retrógrado. O meu nome é Mário Portela e tu estás a ouvir o teu podcast favorito, onde desmistificar também é assunto. Cansada de gurus que prometem o nirvana, mas que só te entregam faturas exorbitantes? Achas que alinhar os chakras com cristais importados do AliExpress é a solução para os problemas amorosos? Então prepara-te para conhecer a Ana Catarina. Aos 23 anos, com um mestrado em Economia e a arrastar-se numa série de más escolhas, ela mergulha de cabeça no universo caricato e dispendioso das terapias holísticas. Em tarô, não obrigado. Vais deparar-te com influências cósmicas, vais deparar-te com retiros de resgate ancestral, mestres iluminados. Mas acima de tudo, tarô não obrigado não é um manual de autoajuda. É uma sátira mordaz à indústria do bem-estar. No meu mais recente livro, Tarô Não Obrigado, prometo-te gargalhadas, prometo-te pensamento. Prometo-te reviravoltas inesperadas e, acima de tudo, mais do que um livro, prometo-te um audiodrama nesta história única que eu preparei para ti. Tarô Não Obrigado, disponível na Amazon. Sabes o que é verdadeiramente fascinante? Há pessoas que gastam mais dinheiro em cristais para se protegerem do Mercúrio retrógrado do que em terapia para realmente resolver os verdadeiros problemas da sua vida. Estou a falar de milhões de euros por ano. Milhões. Gastos numa superstição que faria os nossos antepassados revirar-se nos túmulos. Não estou com isso a dizer que a cristaloterapia não tem um fundo lógico, um fundo utilizável. Estou a dizer que hoje em dia tudo é desculpa para vender. Tudo é desculpa para se aproveitar do desespero e das adversidades da vida dos outros. Mas não é de cristaloterapia que te vou falar. Hoje vamos viajar pelo espaço. Quando foi a última vez que culpaste um planeta pelos teus problemas? Vamos ser honesto contigo. Quantas vezes já disseste, é por causa do Mercúrio retrógrado? Quando o teu telemóvel se desligou, quando tiveste uma discussão com o teu parceiro ou quando simplesmente acordaste com o pé esquerdo? É quase reconfortante, não é? Ter um bode expiatório cósmico sempre disponível a funcionar tipo o customer service dos nossos fracassos pessoais. Como sabes, sou Mário Portela e aqui é o Quem Cala Consente, um podcast onde as verdades inconvenientes têm casa e onde não tens permissão para te esconder atrás de um planeta. Hoje é o episódio 150, um marco que merece uma conversa especial sobre um dos maiores autoenganos da nossa era, a transformação de um fenómeno astronómico e astrológico numa desculpa universal para tudo o que corre mal na nossa vida. E vem mesmo a calhar, porque acabei de lançar o livro Tarô Não Obrigado, que te traz alertas importantes. Mas de regresso ao nosso episódio, imagina por um momento que vives numa época onde cada vez que algo corre mal, culpas o vizinho do terceiro andar. O café entorna-se, a culpa é do vizinho. O carro não pega, a culpa é do vizinho. Discussão no trabalho, vizinho. O computador foi abaixo. Obviamente o vizinho. Parece-te ridículo, não é? Mas é exatamente isso que fazemos quando Mercúrio está retrógrado. A única diferença é que o nosso vizinho, neste caso, está a milhões de quilómetros de distância e nem sequer se está a mover para trás. Mas por que é que isto me incomoda tanto? Simples, porque andamos a transformar uma tradição milenar, rica, profunda, cheia de significado, numa muleta emocional barata. Pegamos numa linguagem simbólica sofisticada e reduzimos-la a um meme de Instagram.
Mas aqui está o que realmente me fascina, e prepara-te porque isto vai doer um bocadinho, caso também uses o Mercúrio como bode expiatório. Tu sabes que Mercúrio retrógrado não tem poder nenhum sobre ti. No fundo, lá bem no fundo, tu sabes. Mas escolhes acreditar porque é mais fácil culpar um planeta do que assumir responsabilidade pelos teus padrões de comportamento. É mais confortável dizeres é o Mercúrio do que de facto dizeres qualquer coisa como talvez eu tenha problemas de comunicação e preciso de os trabalhar. E não me venhas com a conversa de que há coisas que não conseguimos explicar. Claro que há. O universo está cheio de mistérios, mas a tua incapacidade de chegar a horas aos compromissos não é um mistério do universo. A tua tendência para criar drama nas relações também não. E aquela maneira como respondes aos e-mails quando estás estressado, isso, ouvinte de quem cala consente, é 100% terrestre. O que me deixa verdadeiramente perplexo é como conseguimos dar tanto poder a um planeta que nem sequer está a fazer o que nós pensamos que está a fazer. Mercúrio não anda para trás, é uma ilusão de ótica, uma questão de perspectiva. Mas nós, na nossa infinita criatividade, para evitar responsabilidades, transformamos essa ilusão numa realidade emocional, aliás, típico de um ser que inventa de tudo, desde o Pai Natal a uma série de religiões estranhas. Pensas que estou a ser demasiado duro? Que estou a atacar algo em que tu acreditas? Ótimo, isso significa que estás a prestar atenção. Porque, na verdade, a astrologia não depende de acreditar. E se depender de acreditar, então não é astrologia. É esta banha da cobra que se passa nos dias de hoje. Eu não vou hoje apenas demolir uma superstição moderna. Quero mostrar-te que a astrologia tradicional realmente oferece ensinamentos palpáveis. E depois foi corrompida pelos gurus do Instagram dos dias de hoje e pelos exploradores da indústria do bem-estar ao longo dos últimos 100 anos. Hoje vou contar-te sobre Carl Jung, um gigante da psicologia que usava astrologia e tarô de forma inteligente. Hoje vou explicar-te a diferença entre arquétipos e fatalismo. Hoje quero dar-te ferramentas para distinguires entre sabedoria antiga e charlatanismo moderno. Mas primeiro preciso que entendas uma coisa. Se sentes a necessidade de culpar Mercúrio pelos teus problemas, o problema não está nas estrelas, está na tua relação contigo mesmo. E se por outro lado, de alguma maneira, o episódio de hoje te toca da forma errada, deixa lá. Estamos em Mercúrio retrógrado. E unicórnios de ilusão, máscaras de falsa luz. Fingimos ser espirituais, mas quem somos na cruz? É hora de parar de fingir. Para já, a verdade está a chamar. Quem és tu por detrás do véu? És espiritual, enganas-te. Cavalos de verdade ou unicórnios? A máscara um dia vai cair e o que vais descobrir? A psicologia do auto-engano. Agora que já estabelecemos que Mercúrio se tornou o nosso bode expiatório favorito, vamos mergulhar na psicologia por detrás desta fascinante capacidade humana de transformar correlações em causalidades, ilusões em realidades. Primeiro, deixa-me contar-te sobre um fenómeno que os psicólogos conhecem muito bem, o efeito de nocebo. Já ouviste certamente falar de placebo, certo? O placebo é quando tu acreditas que algo te vai fazer bem e magicamente, voilà, fez-te bem. O nocebo é o irmão mais sombrio, é quando tu acreditas que algo te vai fazer mal e por arte mágica psicológica faz-te mesmo mal. E aqui está a primeira bomba que eu quero deixar cair aqui. Quando sabes que Mercúrio está retrógrado, estás literalmente a programar o teu cérebro para encontrar problemas em todo o lado. Imagina que te digo que amanhã é o dia em que vão acontecer mais acidentes de carro. Não existe tal dia. Mas se tu acreditares, aposto que irias conduzir de forma mais tensa, mais alerta e cada pequeno ruído mais propenso a interpretar uma travagem normal como um quase acidente. O teu cérebro, esse órgão maravilhoso e simultaneamente traiçoeiro, iria criar exatamente aquilo que tu temes, um acidente.
É isso que acontece com Mercúrio retrógrado, mas numa escala muito mais subtil e pervasiva. Mas eis quando as coisas ficam verdadeiramente interessantes, onde a psicologia moderna encontra a sabedoria antiga de uma forma que vai surpreender-te provavelmente. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, não era um místico delirante nem um guru do Instagram. Era um cientista rigoroso que passou décadas a estudar a psique humana. E Jung disse algo que deveria fazer-te parar e pensar. A astrologia representa a suma de todo o conhecimento psicológico da antiguidade. Pensa nisto por um momento. Jung não estava a falar de previsões sobre quando vais encontrar o amor da tua vida. Jung não estava a falar de previsões do futuro e fatalismo. Ele estava a falar de um sistema que observou padrões comportamentais humanos durante milénios. Os antigos não tinham estudos duplos cegos, mas tinham algo que nós perdemos: tempo. Gerações e gerações de observação cuidadosa dos ciclos humanos em relação aos ciclos cósmicos foram alvo de escrutínio para a criação de algo que mais tarde se chamaria astrologia. Ao contrário de alguns para quem estou a falar hoje, pode haver outros que do alto do seu ceticismo dizem: ok, mas um planeta não interfere connosco. Errado. Basta estudares um bocadinho sobre a influência cientificamente comprovada do Sol e da Lua sobre ti. Oh, mas o Sol e a Lua nem sequer são planetas, mais demonstra que não percebes nada da astrologia. Mas adiante, que esse não é o tema de hoje. Vamos falar da diferença crucial entre os gurus modernos e a aproximação de Jung à astrologia. Jung nunca falou de causalidade, ele falou de sincronicidade. Não é que Mercúrio cause os teus problemas de comunicação, é que quando Mercúrio está numa determinada posição, certas energias arquetípicas estão disponíveis para serem trabalhadas. É uma correlação significativa, não uma sentença cósmica. Vamos ser claros sobre o que é que tudo isto significa. Quando um astrólogo tradicional dizia Mercúrio está retrógrado, não estava a dizer prepara-te para o caos. Estava a dizer que, de acordo com os estudos milenares, este é um momento propício para se olhar para dentro, para se rever a forma de comunicar, para se refletir sobre os processos mentais. É uma diferença abismal, não dirias? Esta diferença entre usar um arquétipo como ferramenta de autoconhecimento ou usá-lo como desculpa para a nossa falta de responsabilidade pessoal. Mas aqui está o que realmente me fascina na psicologia por detrás de tudo isto. Nós, seres humanos, temos uma capacidade incrível e compulsiva de encontrar padrões em todo lado. Chama-se apofenia, a tendência para perceber conexões significativas entre coisas não relacionadas. E é aqui que a astrologia moderna se torna perigosa. Não porque inerentemente seja má, mas porque explora esta tendência natural nossa de uma forma que nos retira poder em vez de nos dar poder. Quando te dizem que Mercúrio está retrógrado, estão a ativar o teu sistema de detecção de padrões de uma forma que te torna passivo, reativo, vítima. A astrologia tradicional fazia exatamente o oposto. Dizia-te, atenção, esta energia está disponível. O que vais fazer com ela? Era um convite à consciência, não um decreto à fatalidade. Os antigos tinham uma expressão maravilhosa. As estrelas impelem, não compelem. Isto significa que os astros podem inclinar-te numa determinada direção, mas tu decides como navegar. Ainda assim, aqui, no Quem Cala Consente, tal como sempre, posso contar-te a minha versão. Posso contar-te a minha experiência. Pessoalmente, comecei a estudar astrologia mesmo muito cedo na vida. Se eu utilizo? Claro que sim. Seria contraproducente não utilizar um tipo de conhecimento e sabedoria milenar depois de a aprender. Agora, se utilizo para fatalmente deliberar o futuro dos outros em troca de dinheiro, não o faço. Não o faço por escolha. E quem o fizer, que o faça responsavelmente. E depois cabe-te a ti saberes distinguir entre unicórnios ou cavalos de verdade. Moda espiritual, um disfarce para esconder quem somos. Mas a verdade não se esconde no
És espiritual, enganas-te. Cavalos de verdade ou unicórnios. A máscara um dia vai cair e o que vais descobrir? Astrologia versus o circo moderno. Agora chegamos ao ponto onde muitos vão ficar desconfortáveis e é exatamente aí que eu quero que fiquem. Porque vou defender algo que pode parecer contraditório. Vou defender a astrologia tradicional enquanto faço uma demolição controlada da astrologia moderna versão Instagram que tu conheces hoje. Vamos começar com um facto que vai fazer alguns engasgarem o café. Johannes Kepler, o homem que descobriu as leis do movimento planetário, era astrólogo. Galileu Galilei, o pai da astronomia moderna, fazia mapas astrológicos para sustentar a família. Isaac Newton, quando questionado sobre a sua crença na astrologia, respondeu a um cético: "Senhor, eu estudei o assunto." E o senhor não. Estes não eram místicos delirantes, eram os maiores cientistas da história. E aqui está o que eles entendiam que nós perdemos. A astrologia nunca foi sobre planetas a controlarem as nossas vidas. Era sobre observação sistemática de padrões. Durante milénios, civilizações completamente independentes, babilónios, egípcios, chineses, maias, hindus, todos desenvolveram sistemas astrológicos sofisticados. Onde há fumo, há fogo. E esse fogo não era superstição, era observação empírica. Agora, se foi mal utilizado ao longo da história, pois isso que caia na responsabilidade do homem. Mas deixa-me ser cristalino sobre uma coisa. Quando digo observação empírica, não estou a falar de influência gravitacional de Mercúrio sobre o teu humor. A força gravitacional que Mercúrio exerce sobre ti é menor do que a de um autocarro que passa na rua. Estou a falar de algo muito mais sutil, muito mais poderoso, a observação de que certos períodos cósmicos ou astrológicos se correlacionam com certos padrões comportamentais humanos. Jung percebeu isso de uma forma brilhante. Ele não acreditava que os planetas causavam comportamentos. Ele acreditava que os planetas e os comportamentos humanos faziam parte do mesmo sistema sincronístico. Era como se o cosmos fosse um relógio gigante e nós fôssemos também engrenagens desse relógio. Não é que uma engrenagem controla a outra, é que todas se movem numa harmonia dentro do mesmo mecanismo. Esta é uma diferença abismal entre a astrologia tradicional e o circo que tu vês hoje montado nas redes sociais. A astrologia tradicional dizia: observamos durante séculos que quando Mercúrio está nesta posição, quando se dá este evento astrológico, as pessoas tendem a voltar-se mais para dentro, a refletir sobre a comunicação, a cometer erros relacionados com a forma como comunicam com o mundo. Era uma espécie de estatística comportamental disfarçada de linguagem simbólica. O que os gurus modernos fizeram foi pegar nesta observação subtil e transformá-la numa caricatura grotesca. Passaram de tendência para a introspeção para todos os teus e-mails vão dar erro. Passaram de momento propício para reflexão para não assines contratos. Transformaram a nuance em pânico, a sabedoria em superstição do Pai Natal. E aqui está onde a ciência moderna pode realmente ajudar-nos a compreender o valor da astrologia tradicional. Sabemos hoje que os seres humanos são criaturas de ritmos e ciclos. Temos ritmos circadianos, ultradianos, hormonais, sazonais, todos temos um biorritmo, somos literalmente feitos de ciclos. A astrologia tradicional era uma forma de mapear esses ciclos numa linguagem simbólica e rica. Quando um astrólogo tradicional falava de Mercúrio retrógrado, estava a falar de um momento no ciclo onde a energia mercurial, se quiseres, aquela que fala da tal comunicação, do tal pensamento ou de trocas de informação, estava numa fase de revisão. Não era uma maldição, era um mapa. Era quase como dizer: agora é inverno para a tua mente. É tempo de recolher e refletir, não de semear e expandir. Mas eis o que me deixa verdadeiramente furioso com os charlatães modernos.
Eles pegaram nesta linguagem sofisticada e transformaram-na num monte de ansiedade e dependência. Em vez de te darem ferramentas para compreenderes os teus próprios ciclos, vendem-te a ideia de que és vítima de forças externas, de que tudo está escrito nos astros. Substituíram a ideia de que um Deus manda em ti para uma série de massas redondas o fazerem em vez de Deus. Ambos estão errados, porque o futuro não existe. O futuro tu vais fazê-lo a cada passo, a cada decisão da tua vida. E já que estamos a falar de como distinguir sabedoria de charlatanismo, deixa-me contar-te uma coisa. Já te falei hoje que lancei um livro que aborda exatamente isto, mas de uma forma completamente diferente. Chama-se Tarô Não Obrigado e é um romance sarcástico que segue a vida de uma miúda, uma Ana Catarina, que mergulha de cabeça no universo caricato das terapias holísticas. É uma sátira mordaz que vai servir para complementar o episódio de hoje, trazendo-te riso, mas o alerta certo. Porque às vezes a melhor forma de compreender um problema é rir-se dele até doer. Aceita a tua verdade, cavalga em terra firme, a espiritualidade autêntica. É seres quem tu és de verdade. O caminho é árduo, mas real. É real. A jornada interna não tem atalhos. Encontra-te na simplicidade. És espiritual, enganas-te. Cavalos de verdade ou unicórnio. A máscara um dia vai cair e o que vais descobrir. Agora que já desmontamos o circo e defendemos a tradição, ou pelo menos defendemos aquilo que temos realmente prova, no mínimo circunstancial, chegou a hora da pergunta que realmente importa. Como é que podes usar a sabedoria real da astrologia sem te tornares refém dessa mesma sabedoria? Como é que tu distingues uma ferramenta de uma muleta? Porque vamos ser honestos, há algo genuinamente útil escondido por baixo de toda esta confusão. A primeira coisa que tens de compreender é que a astrologia tradicional nunca foi sobre prever, foi sobre preparar. Não te dizia o que ia acontecer, dizia-te com que tipo de energia estavas a trabalhar. É como a diferença entre um meteorologista que te diz vai chover e um que te diz há 70% de probabilidade de chuva. E tu levas o guarda-chuva se quiser. E aqui está um exemplo prático sobre o tema de hoje, o Mercúrio retrógrado. Em vez de pensares, não vou assinar contratos durante Mercúrio retrógrado, pensa antes, este é um bom momento para rever contratos que eu assinei, para refletir sobre compromissos que eu assumi, para ver se estou a comunicar claramente as minhas intenções. E se por acaso tiveres de assinar um contrato? Pois então, qual é o mal? Assina esse contrato com o devido cuidado e sem medo de Mercúrio retrógrado. Jung tinha uma forma brilhante de trabalhar com arquétipos planetários. Ele perguntava, o que é que Mercúrio me vai fazer? Perguntava, na verdade, que aspecto mercurial de mim eu preciso trabalhar. Esta mudança de perspectiva é tudo. Transforma-te de espectador passivo em participante ativo da tua vida. Esta diferença de abordagem remove-te da vitimização e da não responsabilidade do que fazes e transforma-te no protagonista da tua vida. Pensa na tua vida como um jardim. Há momentos para tu semeares, momentos para tu regares, momentos para colheres, momentos para deixar a terra descansar. A astrologia tradicional era um calendário agrícola para a alma. Mercúrio retrógrado era simplesmente o momento de deixar a terra mental descansar, de fazer compostagem com ideias antigas, de preparar o terreno para os novos crescimentos. Acima de tudo, e é para isso que eu fiz este episódio, ser brutalmente honesto e consciente contigo. Se estás a usar a astrologia como desculpa para não assumir responsabilidade pelas tuas ações, então não estás a usar a astrologia, estás a usar superstição. Se dizes não posso fazer nada porque Mercúrio está retrógrado, estás a dar o teu poder a uma força externa. Se dizes vou usar este período para refletir sobre os meus padrões de comunicação e perceber em que fase da vida estou, estás a usar a ferramenta para te conheceres melhor, para te preparares, para saber como agir. E aqui está uma técnica prática que podes usar imediatamente.
Da próxima vez que tu ouvires falar de alguma influência astrológica, em vez de torceres o nariz porque está errado e é supersticioso, em vez de acreditares piamente como se fosse um novo terço rezado, pergunta a ti mesmo: como é que posso usar esta informação para me conhecer melhor, para me preparar na minha vida e conscientemente ser o protagonista do que aí vem? Porque aqui está a verdade final, que eu quero que leves daqui de toda esta conversa. A astrologia tradicional era sobre empoderamento pessoal através do autoconhecimento, através do conhecimento humano. Era sobre compreender que és parte de algo maior, mas que essa participação é ativa e não passiva. Tu és uma nota numa sinfonia cósmica, mas ainda assim és tu que decides se vais tocar a nota ou não. A diferença entre usar a astrologia ou ser usado por ela é a mesma entre seres um cavalo de verdade ou um unicórnio perdido. E se conheces alguém que ainda está preso nesta armadilha de culpar planetas pelos seus problemas, partilha este episódio com essa pessoa. Não para atacares essa pessoa, nem a humilhares, mas para lhe ofereceres uma perspectiva diferente, uma forma de ver a astrologia que empodera em vez de diminuir. E se em alguma altura, em algum momento, alguém achou que tudo o que foi dito é muito confuso, se calhar a culpa é do Mercúrio retrógrado. Se esta conversa te tocou, se te fez pensar, subscreve o podcast. Ele está em todas as plataformas da especialidade e certamente partilhar vai ser um mimo. Se queres continuar esta reflexão de uma forma ainda mais divertida, olha, vai buscar o Tarô Não Obrigado, o meu novo livro que aborda exatamente estes temas através de uma comédia sarcástica e uma crítica social. E fica o alerta, há também um audiodrama que não vais querer perder, porque no final do dia, tanto este podcast, como o livro que te falei, como o audiodrama que estou a fazer, têm o mesmo objetivo: ajudar-te a pensar por ti mesmo. E é por aí estás, com essa decisão, por teres escolhido crescer em vez de te esconderes, por preferires verdades difíceis a mentiras confortáveis, que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Se quiseres falar comigo sobre este ou outros temas, manda-me uma mensagem, envia-me um e-mail, fala nos comentários, diz-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. Check, vamos lá rolar. É no Portela ideias a girar.